Tudo bom, pessoal? Já se inscreveu aqui no canal? É só clicar e você vai saber sempre que tiver um vídeo novo. Hoje nós vamos receber alguém aqui para falar de um assunto sério. Eu estou ao lado da Fernanda Valente para conversar com a desembargadora que se aposentou no dia 8 de março, Dia da Mulher, Kenarik Bojiquian. Bem-vinda ao programa. O tema de hoje é fundamental. Afinal, o Brasil registrou mais de 140 mil casos de denúncias de violações de direitos humanos só em 2017, o que representa mais ou menos 390 por dia e mais de 16 a cada hora. Os números fazem parte de um balanço anual da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A nossa convidada de hoje, desembargadora aposentada, entrou na magistratura em 1989. É presidente... Foi presidente da Associação de Juízes para a Democracia e condenou o médico Roger Abdelmaci, que foi responsável por uma série de crimes terríveis. É ainda especialista dos direitos humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral de São Paulo e foi advogada da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, a FUNAP, e procuradora do Estado. Kenarik, a senhora nasceu na Síria, né? Somos primos, e é neta de sobreviventes do genocídio armênio. Conta pra gente um pouco do que representa passar uma infância nesse contexto. Hoje todo mundo está muito ligado aos refugiados sírios. Como é que a senhora veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil com 3 anos, em 1962, e nasci numa aldeia de armênios que fica na Síria. E carrego a história do genocídio, que a minha avó ficou órfã, meus avós ficaram órfãos nesse período de 1915, né, que é o marco do genocídio praticado contra o povo armênio. E, de certa forma, uma influência para a minha vida, né? Porque essas violações de direitos humanos dos meus ancestrais eu vou carregar e as outras gerações também carregarão. Acho que um pouco da história minha aqui de luta pelos direitos humanos vem dessa história, né? Que é triste. E adentrando um pouco na sua carreira, doutora, desde do seu trabalho, da sua experiência voluntária lá no presídio do Carandiru, até agora mais recente, a Câmara Criminal do TJ, como que você vê o cuidado com o preso no Brasil? É uma questão que precisa ser melhorada. Sem dúvida. O que alterou em termos da minha observação desse período que eu fui voluntária na penitenciária, que foi da época da faculdade, né? Eu estava na faculdade, eu tinha um grande professor, Zé Gaspar Gonzaga Francisquini, era juiz corregedor dos presídios e perguntou se alguém queria fazer voluntariado, porque tinha um grande problema no sistema prisional de assistência judiciária. E eu fui a única que teve disponibilidade de ir, fui e foi o grande aprendizado que carreguei para toda a minha vida. O que eu tenho de lá para cá, isso que eu estou falando é 1982, 83, por aí. De lá para cá é um grande aumento de número de pessoas presas e as violações se intensificam. E esse setor específico, que é o sistema prisional brasileiro, é um nicho que o Estado produz grandes violações. O crescimento é assustador. O crescimento da população feminina é muito grande nos últimos tempos. Na última década e meia, cerca de 600% de aumento de mulheres encarceradas. E é necessário ter políticas públicas para atender minimamente esse setor. Nós temos um hiperencarceramento. E é preciso observar que desse encarceramento, um grande percentual de pessoas que estão presas provisoriamente, sem ainda uma condenação que tenha transitado em julgado. Um índice altíssimo, de 40%, e varia, claro, de estado para estado, mas o número é grande e as violações de todas as espécies. A senhora considera
que a função contra-majoritária do judiciário, ela se perdeu para atender alguns anseios populares? É uma função do Poder Judiciário ser contra-majoritário no sentido de que ele é o garante dos direitos fundamentais. E nessa medida ele tem que ser eficaz, eficiente o suficiente para garantir o que está na Constituição de 88, que deve reger a vida de todos nós brasileiros e deve reger a prática de todos os juízes brasileiros. Por certo que nós temos um período um pouco mais recente, um discurso dentro do judiciário nesse sentido que você colocou, né? Precisamos ouvir a voz do povo, precisamos ouvir as ruas, mas é preciso estar atento que o poder, a voz do povo tem que ser encontrada na Constituição, mesmo porque cada um pode achar alguma coisa do que o povo está dizendo, né? E não importa isso. O que importa é o que o povo elegeu como princípio, como fundamento, como objetivo do Estado brasileiro. E isso você encontra na Constituição Federal. É temerário um juiz se guiar por alguma outra coisa, porque com certeza ele não estará atendendo ao objetivo do próprio Poder Judiciário, que é garantir a democracia e garantir esses princípios que a Constituição agasalhou. 88 é um marco no Brasil nesse sentido. Ali nós temos uma nova Constituição, ali nós temos os parâmetros que o povo brasileiro elegeu. Nada que está fora, seja o que for, pode ser entendido como voz do povo ou qualquer coisa que o seja. E a senhora comentou das prisões provisórias e em 2016, se falha engano, a senhora foi alvo de um processo administrativo no CNJ justamente por ter posto em liberdade réus que cumpriam prisão provisória a mais do tempo. Sim. Foi 2016, certo? Eu acho que foi o ano, eu não lembro certo, são tantos acontecimentos ultimamente, mas é um problema, de fato, porque o número de presos provisórios é muito significativo, como eu falei, e o tempo do processo também não é o desejado. Isso é um grande problema do judiciário como um todo, da demora dos processos. Quando o réu está preso, ele tem um limite para ficar preso. O limite, quer dizer, na pior das hipóteses, é a pena que foi fixada, né? Ainda que seja em primeira instância, ainda que esteja sujeito a alguma espécie de alteração. E o que eu fiz naqueles processos que chegaram a mim era, por cautela, expedir alvará de soltura se ainda estivessem presos por aquele motivo, por aquele processo, por aquela prisão. O processo não foi no CNJ, o processo administrativo correu no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu fui juíza desde 1989. Teve uma condenação de pena de censura e depois o CNJ é que reverteu, entendendo que o tribunal tinha arrumado uma razão estapafúrdia para punir a magistrada pela forma como ela entendia os próprios processos, o próprio sistema de justiça e de direito. Infelizmente, isso aconteceu em data bem recente. Seu último relatório de revisão sobre várias questões no Brasil, ela apontou problemas como, por exemplo, a violência policial, sobretudo contra negros e pobres, adotou sugestões de falhas no Poder Judiciário, no tratamento sobre questões LGBT, direitos humanos, tantas outras. O Brasil sempre foi visto como um país diplomático que até considera muito as questões dos organismos internacionais, mas não avança em vários pontos que são sugeridos, inclusive internacionalmente. Por quê? Porque nós estamos em dívida ainda com os direitos humanos. Nós não conseguimos concretizar o estabelecido, seja em regramento internacional, que o Brasil está sujeito, regional, e o nacional, na nossa própria Constituição. A revisão periódica universal que você se referiu
é um expediente utilizado, né, a cada 4 anos, para que os países possam, que fazem parte da ONU, possam rever e analisar e sugerir que os países possam se aprimorar no campo de direitos humanos. O muito importante na revisão periódica é a participação das organizações sociais. E no Brasil, o volume de apresentação nessa revisão periódica que você se referiu foi realmente muito expressiva. Um dos grandes pontos, mas não foram só, foram violações de toda a ordem contra a população LGBT, contra os povos indígenas, questão da independência judicial e etc, etc. E um desses pontos é a questão da violência policial e do sistema carcerário, que recebeu um volume extraordinário de denúncias, de observações. E a gente vê que isso é tão presente, né? Vamos pensar agora, tão recente no Rio de Janeiro, 80 tiros contra uma família dentro de um carro. Então, eles estão cobertos de razão de fazer todas aquelas ponderações em relação ao Brasil. Essas que dizem respeito à segurança, que é o número de mortes de brasileiros é altíssimo pela polícia, policiais também mortos, é um número bastante considerável. E a gente tem que considerar, sim, segurança pública como um direito fundamental, como um direito humano. Mas a gente tem que procurar saídas racionais, viáveis, lógicas, para enfrentar isso. Agora nós temos, de forma bem recente, um projeto que foi apresentado pelo atual ministro da Justiça para alteração legislativa, né? O pacote anticrime do Moro. Exatamente, o pacote anticrime, que já só pelo nome causa uma certa espécie. Quando nós analisamos esse projeto, nós vamos verificar que ele é racional, que ele enfrenta o problema da segurança, ele visa... Não, todas as soluções que estão ali apresentadas no processo são um retrocesso, e a nossa prática e nossa experiência brasileira já mostrou, e não só brasileira, como outras de outros países, mostrou que isso não vai funcionar. Aumento de pena, tempo maior de prisionalização, etc, etc. São uma série de alterações que se pretende em que nada vai resolver. E acho que nós estamos ainda vivendo, em termos ainda de segurança, um fator que eu considero muito complicado, muito difícil, que é o clima de ódio que se implementa no país pelos discursos oficiais. Os discursos oficiais são o indicativo de como as pessoas têm que agir, pessoas do Estado. Então, se eu mando essa mensagem para aqueles que cuidam da segurança, uma mensagem de ódio, uma mensagem de vingança, nós estamos fugindo a todos os propósitos que são necessários quando nós pensamos em segurança pública. E é o que nós estamos vendo, o aumento da criminalidade. E veja, você mencionou o número de pessoas que são, o perfil das pessoas atingidas por essas mortes. Você acabou de dizer, são em maioria pessoas negras, são em seu grande percentual jovens. E veja que as pessoas presas também têm esse percentual, essa característica. As pessoas que estão sendo presas, em sua grande maioria, são negras. Vejam as mulheres encarceradas, 60% de mulheres encarceradas são ou negras ou pardas, muito diferente do percentual da população brasileira. Então, eu acho que nesse contexto é muito mais preocupante essas recomendações pelo que nós estamos vivendo de forma mais recente no Brasil. E aí nós vemos o crescimento das mortes, da violência e 80 tiros. E nesse quesito de segurança pública, até 5, 6 anos atrás, muitos juristas criticavam, falavam que no Brasil se prende muito e se prende mal. E que as prisões não são motivo de orgulho algum. A senhora tocou no ponto dos discursos oficiais e que muitas vezes falam do encarceramento, assim, impulsionando essa ideia. A ideia
dos juristas? Essa visão de que se prende muito e mal, ela mudou? Não, ela é real. Você veja pelo número de pessoas que estão presas provisoriamente. A prisão provisória é um instrumento, ela é um instrumento importante, necessária por vezes, mas não, esse patamar é altíssimo e não se justifica. E quando se fala, se prende mal, será que sempre nós precisamos ter a prisão como única solução? Não, a própria lei já prevê em muitas situações a possibilidade de outro tipo de pena. Vejam as mulheres encarceradas, vou voltar nas mulheres encarceradas. O grande percentual de mulheres encarceradas está presa em razão de tráfico de drogas. Mas que tráfico de drogas são essas? Qual é a quantidade? Tem violência nesse crime? Ou não tem violência nesse crime? A maioria está presa por tráfico, mas por pequena quantidade de drogas. E a gente vai tirar essa mulher, sendo que é possível pela nossa lei aplicar outro tipo de pena. Existe uma previsão dentro da lei de drogas, existe uma previsão dentro do Código Penal. E por que pouco é aplicada? Veja que teve, em relação às mulheres encarceradas, teve um HC coletivo que teve que ir para o Supremo Tribunal Federal para que se verificasse essa situação específica das mulheres encarceradas. Então, a frase que já é dita há alguns anos, ela continua absolutamente e, infelizmente, uma verdade que não podemos afastar. Prende-se muito e prende-se mal. A senhora teria mais alguma consideração final? Agradecer que eu estou aqui e dizer que a gente tem que, todos nós temos, sem exceção, temos que fazer esse papel de fomentar a realização dos direitos humanos. Mas, especialmente, os estados estão em dívida com a população brasileira. E quando eu digo Estado, eu estou dizendo Estado brasileiro através dos seus 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O que eu espero é que esses 3 poderes efetivamente tirem os direitos que estão consagrados na Constituição e coloquem eles aqui na rua, no nosso dia a dia, de toda a população brasileira, especialmente, principalmente para os mais vulneráveis. Muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Sempre lembrando, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Até a próxima.